Nós estamos tratando com a virtude da humildade. Essa virtude deve ser praticada. Essa virtude é muito necessária na esfera relacional. Então, uma terceira coisa que vamos ver, como continuação das duas primeiras do vídeo passado, como agir com humildade. Bem, a Escritura dá algumas dicas. Primeira, seja humilde considerando os outros superiores a você mesmo. Filipenses 2:3 diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade faz com que você pense antes na importância dos outros e não na sua própria. Além disso, a humildade faz você olhar os outros com olhos de pequenez em você mesmo. Paulo diz que, ao invés de você pensar na sua própria ambição pessoal, exaltando-se a si mesmo, você deveria humildemente considerar os outros superiores a si mesmo. Essa é uma espécie de humildade de mente. É uma humildade dentro da nossa interioridade. Paulo fala aos Romanos 12:10 o seguinte, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, e olha essa frase, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esta ordenança de Paulo levanta uma ponderação. É como se eu tivesse que lhe perguntar, como vou considerar os outros superiores a mim mesmo quando eu sei que eles não o são? Eu canto melhor do que eles, eu toco melhor do que eles, eu organizo as coisas melhor do que eles, simplesmente eu não posso considerá-los superiores a mim mesmo. Eu sou melhor do que eles, todo mundo percebe isto. Por que eu tenho que considerá-los superiores a mim? Quando você se considera superior, você está longe da virtude da humildade. Considerar os outros mais importantes do que você não tem nada a ver com talentos, mas com a sua atitude. Não são os seus talentos ou as suas habilidades que contam, mas a sua atitude perante eles é que vale. Quando você olhar para um irmão em Cristo, considere-o superior a você, porque é isto que a palavra de Deus ordena e é o que se espera de alguém que seja chamado cristão. Mas o texto continua, Filipenses. Segunda verdade, seja humilde, não buscando os seus próprios interesses. Veja o que Filipenses 2:4 fala. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esta é a sentença negativa final de Paulo e não deveríamos entendê-la incorretamente. O egocentrismo é uma doença terrível que tem atacado a todos em alguma medida. Pensamos sempre em nós próprios, buscando os nossos próprios interesses. Muitos homens têm gerado filhos, mas abandonam a mulher para terem filhos e não dão suporte a elas porque eles estão preocupados com os seus próprios interesses. Eles pensam somente em seu próprio bem-estar. Eles fogem de suas responsabilidades. Em alguma medida, todos nós buscamos os nossos próprios interesses. A filosofia do individualismo vigora em nossa sociedade contemporânea. Somos aconselhados a pensar em nós próprios primeiro, mas não é assim o que a Escritura ensina. Aquela famosa atriz americana chamada Shirley MacLaine, ela disse o seguinte, aspas, a viagem mais agradável que você faz é para dentro de você mesmo. O único amor que se sustém é o envolvimento consigo mesmo.
E ela continua: quando você olha para trás na sua vida e tenta descobrir onde você esteve e para onde você está indo, quando você olha para o seu trabalho, seus casos de amor, seus casamentos, seus filhos, sua dor, sua alegria, quando você examina todo o que está bem próximo, o que você descobre é que a única pessoa que vai para a cama com você é você mesmo. A única coisa que você tem é trabalhar para a consumação de sua própria identidade. É isto que eu tenho tentado fazer toda a minha vida. Contrariando as Santas Escrituras, Shirley MacLaine está dizendo ao mundo que ela tem olhado somente para os seus próprios interesses e que toda a sua vida é um produto de interesse próprio e ela se orgulha disso. Esse tipo de atitude está permeando toda a vida humana. Ouvimos as pessoas dizerem: pense apenas em você mesmo, fale a respeito de você mesmo, use o eu quantas vezes você quiser, espelhe-se sempre na opinião dos outros a seu respeito. Espere sempre ser apreciado. Desconfie de tudo, seja ciumento e invejoso. Seja sensível aos elogios, nunca perdoe uma crítica. Não confie em ninguém exceto em você mesmo. Insista na consideração e no respeito dos outros por você. Exija que os outros concordem com você e tudo. Fique amuado quando outros não têm elogio a você. Nunca se esqueça de que uma ajuda que você deu a outros. Faça o mínimo possível pelos outros. Infelizmente, este é o espírito que tem permeado a vida de muita gente. E há crentes que têm esses traços em suas vidas. Isso é contrário ao espírito do cristianismo, que ordena que não devemos pensar em nossos próprios interesses. A procedência do pecado da busca do interesse próprio. A busca dos interesses vem conosco desde a nossa tenra infância. O pecado original fez com que os nossos filhos sejam centrados em si mesmos desde que nascem. Por acaso você já ouviu uma mãe dizer a seu filho: um filho, você anda muito preocupado e interessado no bem-estar de seus irmãos. Você tem que aprender a pensar em você mesmo. Você já ouviu isso? Certamente que não. Não existe criança assim. Todas as crianças procuram naturalmente os seus próprios interesses. Isto foi o que a queda fez nelas. Eu li de uma mãe que estava preparando sanduíches para os seus 2 filhos, um de 5 anos e outro de 3. E os meninos começaram a argumentar sobre quem ficaria com o primeiro sanduíche. Ela viu ali uma oportunidade boa para lhes ensinar uma lição moral. Ela disse: se Jesus estivesse sentado aqui, ele diria: deixa meu irmão ter o primeiro sanduíche. Eu posso esperar. O mais velho, sem pestanejar, disse ao mais novo: fulano, você é Jesus. Esse espírito de buscar seus próprios interesses nos tem acompanhado por toda a vida, mas de modos muito sutis. 2 homens foram a um restaurante e pediram 2 filés. Um deles pegou o filé menor e colocou no prato do outro. O outro riu e disse: cara, você me deu o pedaço menor e ficou com o maior. Por quê? Então ele perguntou: o que você teria feito? Perguntou o primeiro. Eu teria pegado o pedaço menor para mim. Então o outro disse: pois é, foi por isso que eu peguei o maior. Nós somos sutis em defender os nossos próprios interesses. Não dê largas à sua inclinação pecaminosa, não pense em seus próprios interesses. Assim você mostra humildade, assim você se porta como Jesus Cristo, que não pensou nos seus próprios interesses, mas buscou os interesses dos outros, que somos nós.
Uma terceira verdade. Seja humilde olhando para o interesse dos outros. Olha o que o texto de Filipenses continua a dizer. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A palavra-chave neste verso é: não tenha em vista o que é propriamente seu. A expressão grega traduzida como tendo em vista é escopel, que significa prestar uma atenção cuidadosa, significa observar atentamente. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse, capítulo 15, versos 1 e 2, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Como posso buscar os interesses das outras pessoas? Isso pode não resolver o problema de todo mundo, mas tente buscar o que é para o bem eterno dessas pessoas, como Jesus fez. Você se preocupa com o interesse dos outros? Quando você conversa com eles, você os ouve ou fala mais de você mesmo? Não se esqueça de que Deus lhe deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Deus espera que você ouça 2 vezes mais do que fala. Quando você conversar com o seu irmão, sempre procure o interesse dele e não o seu. Quando você ora, você pede mais pelos outros do que por você mesmo? Você realmente deseja o sucesso dos outros do que o seu próprio sucesso? Você realmente se preocupa em Deus agir através de outros do que através de você mesmo? Deixe que outros se preocupem com você, mas o seu dever é buscar o interesse dos outros. Veja como Jesus se portou procurando os interesses de outras pessoas. Veja como Jesus tratou a mulher samaritana, como ele tratou com o jovem rico, como ele tratou com Maria e Marta em sua dor. Ele sempre esteve procurando o interesse delas e não o seu próprio. Procure ter essa mente de Cristo. O que Deus quer nos ensinar com este texto que analisamos é conformar-nos à imagem do seu Filho. Uma palavra de alerta. Buscar o interesse dos outros antes que os seus próprios não significa que você deve abandonar seus filhos ou sua família. Muitos que tentam levar ao pé da letra de um modo exagerado essa verdade acabam perdendo os seus filhos e a sua esposa e acabam enfraquecendo a própria vida espiritual. Portanto, sejam criteriosos no entendimento desta ordenança da Escritura. Tá? Deus ajude você a pegar os textos e olhá-los com cuidado, com carinho, mas sempre no espírito de obediência. E a humildade é uma grande virtude que você deve aprender a desenvolver, porque ela também não é natural em você. Você precisa da bondade de Deus, que cria em você humildade e ajude você a desenvolver.